Muito bem, minha gente, dando sequência então na nossa entrada aqui no início do nosso programa, eu quero falar sobre o que nós demos até uma pincelada ontem em meio ao primeiro giro de notícias aqui da Rede Nacional de Rádio, quando falávamos de mais um caso em que o Ministério Público está atuando para coibir, inicialmente de investigar, mas já de imediato coibir a ação fraudulenta de algumas indústrias contra os seus consumidores, enganando, né, de certa forma fraudando o que oferece a gente, né, o que nos entrega, o que nos vende, né? Isso vem acontecendo em maior quantidade nos últimos tempos. A gente não sabe nunca, na verdade, se isso sempre aconteceu e a gente não via ou agora é que está acontecendo. Eu prefiro ficar com a segunda hipótese, porque, na verdade, o crescimento dos meios de comunicação, a facilidade de registro de informação, parece que nos causa a sensação de que sempre aconteceu e agora é que está sendo pego por esse avanço da possibilidade de registro. Pode até ser que também em algumas circunstâncias isso aconteça sim, mas nesse caso eu prefiro acreditar que é uma situação agora, moderna, nova, né? Que não acontecia antes. E por que eu prefiro acreditar isso? Não é por uma questão de querer esconder a ideia de que no passado isso também acontecia, mas é porque a gente convivia, né? No dia a dia a gente percebia que as coisas tinham lá a sua qualidade, a gente percebia lá o respeito e a preocupação das empresas com o seu consumidor ou coisa parecida. Coisa que atualmente o interesse e a necessidade do lucro a qualquer custo fez com que os dirigentes sem escrúpulos que com o tempo foram entrando nessas empresas perdesse completamente a noção, respeito, cuidado e interesse pelos seus consumidores. Na verdade, hoje nós viramos, entre aspas, os idiotas que sempre compram o produto que eles oferecem, estejam eles oferecendo coisa boa ou cocô. A verdade é que o interesse deles de fazer com que os seus lucros aumentem, a necessidade de fazer com que os seus lucros aumentem, faz com que eles bypassem qualquer limite de responsabilidade, respeito ou de idoneidade como fornecedor de um produto, de um serviço ou coisa que o valha. Isso é muito comum acontecer e tem se tornado banal acontecer. O que é mais preocupante é isso, né? Está se tornando banal. E por que isso? Porque quando determinado dirigente, principalmente os CEOs, né, ou diretores de venda, diretores de produção, coisas chegam na empresa, eles são brifados de uma quantidade enorme de resultados que precisam dar, né? Olha, você está sendo chamado, vai ganhar tanto, esperamos que você nos dê tais resultados. E aí, bom, você está diante de um bom salário que você está recebendo, uma possibilidade grande de fazer história naquela empresa, e aí você é mordido pela vaidade e pela necessidade. A vaidade de colocar o seu nome no hall da história da empresa como um grande dirigente e da necessidade de manter-se, né? Manter o seu patamar de condição social, patamar financeiro, coisa que o valha, e aí você vai andando e de um determinado momento a coisa está difícil, a economia curta, as coisas não tão fáceis, né? Ninguém está botando dinheiro aos borbotões para comprar 2, 3 do produto que você oferece. Aí vem a ideia de fazer o seguinte: vou aumentar o lucro, vou melhorar o resultado, não necessariamente com aumento de venda, mas com a redução da despesa, por exemplo, com os custos de produção, com o custo da logística, o custo da embalagem, o custo não importa, ele vai cortar em algum lugar. E aí o que acontece? Ele tem um custo X hoje para conseguir um resultado Y.
ele tem uma maneira de resolver isso diminuindo o custo, fazendo o custo ser X menos Z, e aí mantém a receita Y, pronto, resultado melhorado. E aí, minha filha, depois que ele consegue o resultado com a primeira tentativa de reduzir a qualidade, a quantidade, ou até mesmo da própria realidade do produto que coloca lá dentro, né, da própria constituição do produto que coloca dentro da embalagem, isso não volta atrás. Não volta atrás. Então, vou dar um exemplo. O produto tem um valor de R$10. Vou fazer conta redonda para vocês entenderem. O produto custa R$10 e você compra no supermercado, o produto tem a embalagem de 1 quilo. Então, 1 quilo, R$10. Ele tem um custo de, vamos dizer, R$5 para colocar aquele 1 quilo de produto dentro daquela embalagem. Vende por 10, ganha 5. Pronto, é o que acontece até então. Num determinado momento, ele precisa aumentar esse ganho de 5, que é a diferença entre os 10 que ele vende e os 5 que custa fazer. E aí ele tem a belíssima solução. Ele, em vez de 500, coloca 450 e aí continua vendendo por 10, mas agora o custo dele passou a R$4,50. Passou a ganhar, em vez de 5, R$5,50. Ah, mas é um ganho muito pequenininho. Sim, é um ganho muito pequenininho no exemplo que eu estou dando, mas isso já é 10%, já é 10% de resultado. 10% de ganho de resultado em qualquer indústria é um belíssimo resultado. Vai ganhar medalha, vai ganhar bonificação de final de ano, vai levar o filho para Disney, vai ganhar passagem para levar a mulher para jantar em Paris. É um belíssimo resultado. 10% de ganho é belíssimo resultado. Para a gente parece que é pouco, e aí é que é a grande diferença. A gente chega na ponta do processo, na boca do caixa, vai pagar, e você percebe que você tem, então não percebeu, você pegou da prateleira, não percebeu que em vez de 1 quilo tinha 900 gramas. Botou, na hora que você percebeu, e caramba, 900 gramas, mas o mesmo valor, bom, já estou aqui na boca do caixa, entuba mesmo, bota, paga, vai embora e não quer mais saber, já era, está implantado. Está implantada o artifício, né, de reduzir custo de produção com o mesmo valor de valor de venda, e aumentado está o resultado da indústria. Tem esse exemplo apenas com a questão da quantidade, mas nós temos vivido aí o Ministério Público investigando, por exemplo, produto que, em vez de estar com suco, está com refresco de um determinado produto. Tem fábricas aí que foram fechadas semana passada. Tem o Ministério Público aí investigando a questão do uso inapropriado, inadequado, né, do soro do leite em vez do leite na composição de determinados produtos lácteos. E, enfim, a gente vai aí comprando gato por lebre e estão nos vendendo zebra e dizendo que é elefante. O grande problema disso é que, ato contínuo, não nos estão nem oferecendo a possibilidade de continuar com o produto anterior com um preço que seja mais caro. Eles estão mantendo o preço que já vinham ou até aumentando com produto de qualidade menor, bem inferior. Ou de qualidade ou de quantidade, a gente sabendo ou não. Porque em determinados casos está bem colocado no rótulo, ainda que a maquiagem seja bem feita, está lá escrito, mas a gente que na verdade compra pelo que vê, pega da prateleira, não percebe que está lá escrito em letras miúdas ou numa forma e numa família de letra bem igual que era antes. A gente não percebe que em vez de leite instantâneo está escrito composto lácteo, por exemplo. Estou dando só um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Muito bem. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque isso vem na sequência do que eu venho defendendo e falando há meses já, de que estamos vivendo uma grave crise ética no país. Essa crise ética, eu vinha falando, acontece porque não temos uma sociedade acostumada a valorizar os seus antepassados, né?
pais, avós, que falaram, que ensinaram, ficaram no tempo, porque precisamos viver bem e melhor, e não importa se tal e tal valor estiver sendo corrompido. O que importa é que a minha vida hoje está melhor, ou pelo menos pseudo melhor, uma vez que eu estou tendo aquilo que meus pais não tiveram. Se os seus valores que tentaram me transmitir não lhes deram esse bom resultado que eu tenho hoje, que vida que segue, né? Os meios justificam os fins, é o que coloca na cabeça, então as favas com os valores. Esse é um comportamento que a gente tem. Além disso, não temos escolas que promovam a questão ética, não promovem a filosofia, não promovem leitura. Falamos aqui do fim das bibliotecas públicas em diversos lugares do Brasil. E falamos também dessa guerra e polarização política que carcome também o comportamento, a probidade, o decoro e coisa que o valha. E agora estamos chegando com essa crise ética nos produtos, nos serviços. Ontem, minha sogra foi num banco tentar resolver um problema e ouviu o seguinte pela lata: a senhora vai tentando que um dia a senhora consegue. Um serviço, uma coisa que precisava ser feita por alguém que atendesse a ela. Já atendeu com má vontade. No frigir dos ovos, quando ela explicou que não estava conseguindo, que ele disse que tinha que fazer assim, assado, ela falou: não consegui, liguei, não deu, não chegou, não foi, a musiquinha não para, o atendimento morre em tal resposta automática e tal. Não, a senhora vai tentando que vai conseguir. Um dia a senhora consegue. Tenha fé, minha senhora. Quer dizer, é produto que é ruim, é atendimento que é ruim, não se tem respeito com a relação comercial, né? A relação comercial de prestador e tomador de serviço, não se tem respeito com a relação comercial de produtor e consumidor. O que interessa é que você está ganhando e tem sempre um idiota para comprar, seja o seu serviço, seja o seu produto. Ou seja, qual é a solução dessa história numa situação como essa, em que nós somos fracos para lutar contra esse tipo de desmando? A melhor forma é atingir a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Diante de flagrante falta de respeito ou de flagrante usura, com aumento absurdos de preço, por exemplo, como nós temos vivido nos últimos tempos, ou você seca a torneira deles, para de comprar, que atingindo o bolso é a forma mais sensível deles pensarem, colocarem a mão na consciência porque doeu no bolso, ou nós vamos continuar pedindo desculpa por estarmos sendo fraudados. Olha, o senhor me desculpa porque eu sou um idiota e continuo comprando seu produto, mesmo você não tendo o menor respeito por mim. É triste perceber que nós estamos chegando a esse nível de degradação moral, ética e comportamental da nossa sociedade. E agora atingindo até a relação de indústria-consumidor. É lamentável que a gente não tenha mais condições de acreditar em absolutamente nada. Já não acreditávamos em historinha de carochinha de políticos. Tínhamos que desconfiar muito daqueles que tomam o nosso trabalho, que nos empregam. A velha e triste relação de empregado e empregador. E agora temos que tomar cuidado com a falta de respeito da relação produtor-consumidor. Ou seja, todo mundo quer tirar uma casquinha do pobre, do consumidor. É triste, é lamentável, mas é a degradação moral e de caráter que estamos vivendo nesse mundo. Eu quero voltar a falar sobre o que eu acabei de dizer agora aqui há alguns segundos, falando sobre a nossa degradação moral, ética, né, comportamental da sociedade brasileira. E quero trazer a reboque disso, trazer para perto disso, né, fazer como se fosse um pacotão,
para explicar também por que, diante de determinadas circunstâncias desta guerra, dessa briga, dessa polarização política, algumas pessoas acabam até reclamando que eu não tomo posição para um lado nem para o outro. E eu vou deixar agora claro aqui, juntando essas duas coisas, o que eu venho falando, o que eu venho defendendo durante anos sobre essa crescente degradação, crise ética que vivemos, e por que eu não atendo ao apelo de aderir a esse ou aquele movimento, a esse ou aquele polo nessa briga política. Simples, porque eu não acredito que a solução para a nossa degradação ética, moral que vivemos no Brasil, que é o que para mim causa o maior problema de todos, eu não acredito que isso seja resolvido com ações políticas. Infelizmente não acredito. Por que não acredito? Porque continuaremos dependendo do ser humano. Seja qual for a linha política que assumirmos, seja qual for o princípio, filosofia política que nós viermos a ter como aquela predominante no país, continuaremos lidando com pessoas, e pessoas são corruptíveis, não tem jeito. Pessoas são corruptíveis, são convenientes, elas tendem a se interessar e a se preocupar com suas próprias e peculiares necessidades, com as suas premências, com farinha pouca, meu pirão primeiro, seja em que filosofia política estiver, esteja na direita, esteja na esquerda, seja qual for, a preocupação sempre será com o seu único e exclusivo umbigo. Então não adianta esse pleito aguerrido, essa briga, essa disputa ferrenha, como se fosse uma guerra ideológica, porque no frigir dos ovos, de um lado ou de outro, vamos continuar vivendo a mesma coisa, porque o que nós estamos sofrendo hoje é uma degradação, uma crise ética profunda, que não é com política que vai resolver. A política pode até aproveitar e orientar uma política pública que ajude a tentar minimizar isso com o ensinamento, com a educação, com a informação, mas o que resolve isso é transformação do ser humano, uma melhor formação da sociedade a partir de famílias fortalecidas, pessoas mais bem preparadas, transformadas em seus princípios e em seus conceitos. Porque, do contrário, vamos mudar a filosofia, vamos mudar até a forma de ver e de narrar as nossas pretensões, mas a execução, a realização efetiva e prática da vida vai continuar sendo exatamente a mesma. Não vai mudar absolutamente nada. Está aí a história que nos demonstra isso com clareza, com o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, onde a filosofia era exatamente o socialismo. Deu no que deu. Aí ontem ou anteontem, morreu, aí perdemos o Gorbachev, que foi um dos melhores presidentes que houve na União Soviética, promoveu a abertura do bloco, e que viu que exatamente foi isso que aconteceu. Não obstante a todos os conceitos, a todos os sonhos da Revolução Bolchevique de 1917, a União Soviética chegou a ser o que se tornou e, portanto, precisou haver o que aconteceu com a perestroika, com a glasnost. Então, é bobagem achar que isso vai resolver, como também é deplorável e degradante o que se faz com as ideologias de Adam Smith nos países que são capitalistas, porque no frigir dos ovos, nós aqui também não temos capitalismo algum, porque os conceitos, os princípios do capital não são atendidos como deveriam ser para promover capacidade de consumo de uma sociedade que está empobrecida. E nada pior para o sucesso do capitalismo do que um grupo de consumo, né, que é a sociedade empobrecida, porque a roda não funciona, a mola mestra, que é o consumo, não se dá, porque as famílias estão empobrecidas. Então não adianta dizer que é melhor ser liberal, é melhor ser social, não importa. Porque se a coisa não for aplicada da maneira correta, não vai funcionar. E sabe por que não é aplicada da maneira correta? Porque cada um está se importando, cada um está preocupado com o próprio umbigo, e dane-se as filosofias. Porque, na verdade, nesse país, o que nós temos é um grupo absurdo de gente preocupada com fisiologia, e não com filosofia, com os seus próprios interesses, e não com o interesse comum da sociedade, seja ela ou esteja ela acreditando na filosofia, ou no conceito, ou no princípio político que estiver.
Portanto, não vem com esse papo para mim que se nós formos desse lado ou daquele lado, teremos vida melhor. Não teremos, não. Porque o que continua a acontecer e que ninguém dá solução e ninguém trabalha para isso é que temos uma sociedade degradada eticamente, dia após dia. E isso se dá por conta da mediocridade com que temos vivido, porque ninguém está trabalhando, ninguém está preocupado em trazer para o povo aquilo que efetivamente lhes alimenta a alma, lhes alimenta a possibilidade de enxergar diferente a vida, porque não foram transformados nos seus preceitos, nos seus princípios e continuam multiplicando essa draga desgraçada aos borbotões. Portanto, vamos continuar vivendo desse jeito. E não é política que vai resolver isso. E tenho dito e vamos seguir com a nossa programação musical. Vamos lá.